Eu não tenho tempo. Quem aqui nunca falou sobre isso? Quem aqui nunca usou essa desculpa? Se é que isso é uma desculpa mesmo. Para vocês que querem ser terapeutas do bebê, essa é a segunda objeção mais comum de todas. A primeira, claro, é eu não tenho dinheiro. A segunda é eu não tenho tempo. E a segunda, sem dúvida, vai ser a que você vai escutar mais além de eu não tenho dinheiro. E quando ela fala eu não tenho tempo, na verdade mesmo, ela não quer tanto aquilo. Ela não quer, ela te fala isso porque ela não quer que aquilo aconteça, ela não quer gastar o tempo dela para aquilo. Ela queria que aquilo acontecesse assim, emagrecesse rápido, para quem usa eu não tenho tempo para ir para academia, o filho dormisse noite toda do dia para noite. Não é que ela realmente não tenha tempo. Ela tem as mesmas 24 horas que todo mundo, tá? As mesmas 24 horas. A questão é que só isso não é uma prioridade para ela. E eu, se pudesse fazer minha empresa crescer sem investir meu tempo, se eu pudesse perder 20 quilos sem perder meu tempo, eu também falaria isso. A pergunta é, hoje é prioridade para mim fazer minha empresa crescer? O que é minha prioridade? Porque tempo não é tempo. Tempo é prioridade. É uma questão de prioridade e medo. Essa mãe investe o tempo dela, gasta o tempinho dela, que ela podia estar fazendo qualquer outra coisa, e no final só perdeu tempo. O maior medo do ser humano é perder tempo. Para muitos, é um medo maior até do que perder dinheiro. Porque dinheiro ela recupera de volta, tempo não. É por isso que existe, na verdade, muito mais funcionários do que empreendedores. Porque empreendedorismo envolve risco. E ser uma terapeuta sono bebê nada mais é do que uma forma de empreendedorismo. Isso envolve risco. Risco da perda de dinheiro, risco da perda de tempo, e basicamente é isso. E nem todo mundo quer investir tempo, quando você tem a chance de perder tudo. Todo empreendedor tem a chance de perder tudo. E é isso que leva as pessoas a procurarem um emprego fixo. É isso que leva muitas pessoas a preferirem isso. Mas de tudo isso, é uma questão de escolha. A maioria das pessoas quer abundância sem riscos. A pergunta que você tem que fazer a si mesmo é: eu não tenho tempo ou não é prioridade para mim? Essa é a mesma pergunta que você vai fazer para esse potencial cliente. Vai estar falando com você. Eu não faço exercício, eu não vou para academia desde quando surgiu aquela segunda onda. Surgiu a segunda onda, minha esposa estava grávida, a gente parou de ir. Mas é claro que aquilo não era uma prioridade para mim. E ainda não é, por isso que eu não estou indo. Existem coisas mais importantes do que, nesse momento, do que ir para academia. Quando você diz que não pode, na verdade você está dizendo que aquilo que você tem que fazer durante o dia vale mais do que uma hora de exercício, certo? E se isso não é prioridade para você no momento, ótimo, tá? Vai focar naquilo que é prioridade para você. Tá tudo bem, mas não é uma questão de sem tempo, não é uma questão de tempo, tá? E sim de prioridade. Todo mundo tem uma escolha para fazer. Toda escolha tem um ônus e um bônus, tá? É aquela coisa do Charlie Brown, toda escolha é uma renúncia, né? Toda vez que você decidir por algo, você está dizendo não para outro algo. E isso é muito importante. Saibam disso. Vocês vão viver muito isso na vida de vocês. Para aquelas que decidirem seguir na vida de terapeuta do sono do bebê, vocês vão escutar muito isso também. Mas é assim mesmo, é a vida. A gente fala muito mais nãos do que sims na nossa vida. Para tudo. Vocês também vão escutar muito mais nãos do que sims. Mas, graças a Deus, vocês escutam sims o bastante, sims o suficiente. E eu acho que essa é a típica coisa que você não precisa maquiar para sua audiência. Dizer que não gasta tempo, gasta tempo sim. Por mais que seja você, como terapeuta, guiando, primeiro passo a gente vai fazer isso. Segundo passo a gente vai fazer isso. Fez o segundo? Ok, vamos para o terceiro, vamos fazer assim, assim, assim. Por mais que seja você guiando, e é onde nós investimos nosso tempo que vai dizer quem nós somos. Tá? O seu tempo e o seu dinheiro são seus dois recursos mais importantes. E enquanto você não resolver as 5 objeções fundamentais para você, fica difícil você conseguir resolver as objeções para a tua audiência. Se você for uma pessoa que fala que não tem tempo para tudo ou não tem tempo para nada, dependendo de como vocês falam, se você fala muito isso, como que você vai resolver isso da tua audiência? Como que você vai resolver quando alguém te falar eu não tenho tempo? E no final das contas, confiança é tudo. Não se engane, as mães não olham só para o que você fala, elas olham a sua confiança, a sua naturalidade. Porque se elas acharem que você não está sendo natural, acabou. Ela não vai te pedir ajuda. E aqui nós temos casos e casos. Pessoas sem tempo, mas que mesmo assim conseguiram fazer seus bebês dormir a noite toda. Pessoas que... Eu lembro de uma, chamada Nayara, que mora na Dinamarca, se eu não me engano, ou é Suíça, ou é Dinamarca, ou é Noruega. Dinamarca ou Noruega, é algo assim. O marido trabalha embarcado, sem rede de apoio, e mesmo assim conseguiu fazer, só ela conseguiu fazer o bebê dela dormir a noite toda. Ela tem tempo? Outro exemplo, a Marina é arquiteta,
voltou a trabalhar, e mesmo assim conseguiu fazer a Alice, a filha dela, dormir a noite toda. Passou por uma privação de sono muito intensa, principalmente na esterogestação, mas conseguiu. E no final de tudo ainda virou terapeuta do sono do bebê. E está há uns 2 anos no time. A Karen é a mesma coisa. É mãe de outra Alice, nutricionista, morando em outro país. A bebê tinha 7 meses e acordava 7 vezes, mas também melhorou o sono da filha dela. E ainda produz conteúdo na internet. Ainda é terapeuta do sono do bebê há uns 2 anos e pouquinho. Isso porque elas definiram com prioridade. As duas passaram por situações extremas de privação de sono. E a verdade é que quando nos colocamos em situação de sobrevivência, nós conseguimos, principalmente mãe. Incrível como vocês têm um certo superpoder para isso. Se o filho, por exemplo, estiver debaixo de um carro, mãe vai lá e consegue levantar esse carro, não importa a força que precise fazer. Existe uma força sobre-humana nas mães. Então, quem quer dar um jeito, não quer dar uma desculpa. Vocês vão entender isso. E vocês vão precisar entender isso. Porque vai acontecer muito. Você está lá, você consegue ajudar essa pessoa, você consegue ajudar. A pessoa está aqui precisando de ajuda, ela sabe que precisa de ajuda, mas ainda assim aparecem motivos na cabeça dela, desculpas e motivos na cabeça dela para não aceitar ajuda. E no começo bate uma coisa na cabeça, bate uma coisa assim, você pensa, meu Deus, por que essa pessoa está dizendo não? Privação de sono, depressão, casamento acabando, o filho só chora. Paciente com o filho, você talvez já tenha vivido tudo isso ou não tudo isso, mas boa parte disso, você entende o que ela está vivendo, você entende o que ela tem que fazer, mas mesmo assim ela te diz que não. Mesmo assim ela te dá uma desculpa. É um pouco difícil de entender no começo. É um pouco difícil até de aceitar no começo. Por que isso acontece? Não faz o menor sentido e não faz mesmo. E não faz mesmo. A solução está aqui, o problema está aqui. Ela sabe onde está a solução, mas ela inventa uma desculpa. E o tempo é a segunda desculpa mais frequente que tem. E não tem nada de errado você dar essa desculpa, tá? Não tem nada de errado. Desde que você saiba que ela é falsa. Não é tempo. A razão verdadeira não é prioridade. Porque se eu te falar tudo que eu faço durante o dia, muitos de vocês vão concordar assim, realmente você não tem tempo não para ir para academia. Mas eu daria um jeito. Só não é prioridade para mim. O problema é que falar em prioridade causa uma certa responsabilidade naquela fala. Eu dizer que a academia não é prioridade para mim, eu estou me responsabilizando por tudo aquilo que pode acontecer pelo fato de eu não estar indo. Quando eu digo que eu não tenho tempo, eu entro meio naquela zona do vitimismo. Ah, não, eu sou uma vítima da circunstância, eu tenho uma filha recém-nascida. Nem é mais recém-nascida, 29 dias de vida. Eu tenho uma filha na esterogestação. Passei um tempo longe das empresas por causa do nascimento dela e tudo mais, e assim vai. Eu poderia entrar nessa zona de vitimismo que faria todo sentido. Faz sentido o que eu estou dizendo. Tem muita coisa para fazer e não daria tempo. Com a mãe que você vai trabalhar, é a mesma coisa. Também entra numa zona de vitimismo. Não sou eu, é o tempo. Porque ela também tem um monte de coisa para fazer, a vida não para ela buscar ajuda. Ela vai ter que realmente consertar esse avião já em queda livre. Então ela entra nessa zona de desculpa, ou seja, é vítima da circunstância também. Mas é uma coisa, empreendedor que é vítima da circunstância não sobrevive por muito tempo, que o mundo real não aceita. A mãe que usa a desculpa do tempo, com o tempo, acaba. A gente sabe disso. Com o tempo, esse bebê de 2, 3 anos dorme, certo? Essa privação de sono tão intensa não vai durar para sempre. Porque exatamente a desculpa que ela dá pela falta de tempo faz com que ela precise ficar mais tempo sofrendo com a privação de sono. O empreendedor que é vítima das circunstâncias, com o tempo não vai se resolver igual o sono da criança, igual o sono do bebê. Então essa pessoa não pode dar desculpa de tempo, não pode querer ser vítima da circunstância pela falta de tempo. O mundo real não aceita, não. Se você olha no olho da sua cliente e ela te falar que não é prioridade, deixa ela aí. Sabe que você tem a solução e ainda assim ela fala, não, para mim não é prioridade. Agora que ficou bem claro, quanto tempo leva para a pessoa ser uma terapeuta do sono do bebê? Mais ou menos 3, 4 meses, até 6 meses, porque cada pessoa tem um certo nível de aprendizagem, de velocidade de aprendizagem. Cada pessoa reage de um jeito diferente. Tem quem vai precisar das aulas apenas uma vez, por causa da Karen. Tem quem precise ver mais vezes. Isso não importa. É o caso da Thaís. Ela fala que viu 3, 4 vezes, se eu não me engano. Então, peraí. Uma viu uma vez, a outra viu 4 vezes. Será que a Thaís não poderia ter visto menos?
Não sei, eu não controlo isso. Eu sei que a formação tem mais ou menos umas 20 horas. Cada uma vai ter sua necessidade de ver quantas vezes precisar, tá? Isso é algo muito específico, muito particular. Eu não tenho essa estatística de quanto tempo precisa para ver tudo. Sei que dá mais ou menos umas 20 horas de formação. Mas normalmente o retorno desse investimento, graças a Deus, é rápido. Até agora, todas, 100%, conseguiu sua primeira venda em até 6 meses. Tem até 6 meses de formação. Tanto que eu dou uma garantia, se não conseguir, eu devolvo o dinheiro de volta. Se a aluna entrar, seguir os passos que eu oriento, conhecer o sono, como a gente falou semana passada, de conhecer a mãe, como eu falei ontem, de ser conhecido, como eu vou falar ao longo dos próximos dias, e ainda assim não conseguir sua primeira cliente pagante, eu devolvo o dinheiro da inserição, certo? O tempo que você gasta para o estudo não é uma lei. Cada um gasta um tempo diferente. Depende de diversos fatores. Tá tudo bem. A pergunta é, você vai fazer até dar certo ou você vai fazer para ver se dá certo? Você está aqui jogando para cumprir tabela ou para ganhar? Não é só a hora investida também, é como ela é investida. É diferente quando você está estudando algo, o seu foco total, ou quando você está pensando em várias outras coisas. E você? Você está aqui hoje para fazer dar certo ou para ver se dá certo?